Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, que estuda a Palavra de Deus. São os nossos dois cursos disponíveis até o momento. Você pode acionar a nossa playlist e lá tomar conhecimento e ter contato com todos esses conteúdos que a gente já vem divulgando semanalmente já há quase um ano. Então, tem muito material para você acompanhar, para estudar, para refletir e crescer na fé, não é isso? Esse é o nosso objetivo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos. Ajude a divulgar esse nosso trabalho, compartilhando esses vídeos com a sua rede de contatos, com seus amigos, com a sua família, com a sua comunidade, de forma que mais pessoas possam conhecer Deus e conhecer a fé da nossa Igreja Católica. Tá joia? E se você gostou desses nossos conteúdos, não deixe de dar aí o seu positivo, tá bom? Nós vamos então agora à nossa vinheta e já já retornamos. Não saia daí não, tá ok? Até já! Muito bem, meus caros amigos, queridos irmãos, estamos de volta com a sequência do nosso vídeo de hoje do canal Crescer na Fé. Hoje nós vamos dar sequência aos estudos do Catecismo a partir do parágrafo número 238. Nós estávamos falando a respeito da pessoa de Deus Pai e estávamos falando também a respeito da Santíssima Trindade. E hoje a gente vai dar sequência a esses conteúdos. Então a gente vai caminhando devagarzinho, porque tem muito tema, muito assunto para a gente falar e não queremos fazer isso na correria, não é? Então você é convidado a tomar aí o seu catecismo para acompanhar conosco, para que depois você inclusive possa reler esses conteúdos e melhor compreendê-los, não é? Então, nós vamos começar, como fazemos sempre, fazendo a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo sobre todos nós. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus caros. Então, retomando o nosso estudo do Catecismo, nós vamos agora, então, conversar a respeito do parágrafo número 238. Como nós vimos na aula passada, a Santíssima Trindade, tal como nós a conhecemos hoje, foi nos revelado através de Jesus Cristo. Foi no Senhor Jesus que ele foi mostrando quem era o Pai, ele foi revelando quem era o Espírito Santo. Mas essa teoria e essa ideia a respeito da Santíssima Trindade, ou esse conceito, esta realidade, ela não foi facilmente compreendida. Se hoje ela é difícil de entender, de compreender, de acolher, muito mais o foi naquela época. Então, nos 5 primeiros séculos da Igreja, nós tivemos grandes dificuldades com várias heresias que surgiram de tentativas de compreender esses novos ensinamentos que Jesus trouxe, mas especialmente nas questões cristológicas e soteriológicas, ou seja, sobre a divindade de Jesus
e sobre o mistério da salvação. Então, nós tínhamos, por exemplo, as dúvidas: Jesus era Deus ou não era Deus? Ele, ele era filho do Pai e de que forma? Deus o criou ou ele era incriado como o próprio Pai? E por aí vai, uma série de questionamentos que surgiram naquela ocasião e que a igreja foi, então, definindo gradativamente. A pessoa do Pai, como nós sabemos, ela era compreendida e aceita pelo povo de Israel desde o Antigo Testamento. Mas era uma relação diferente da relação de pai e filho, de filho com seu pai. O povo de Israel tinha em Deus aquele que criou todas as coisas, sim, mas era uma relação de subordinação. Deus, além de ser criador, Deus era aquele que fez aliança com o povo, era aquele que deu a lei, é aquele que cobrava, era aquele que conduzia o povo, mas, como disse, numa relação de subordinação e não de filiação, como hoje nós compreendemos a partir de Jesus, não é? Então, essa condição faz toda a diferença nos nossos relacionamentos com o Senhor. Como nós vemos no profeta Isaías, no capítulo 43, Deus sempre quis se apresentar como Pai. Era o povo que ainda não estava preparado, com o coração aberto para perceber esta realidade. No capítulo 1 do versículo no versículo 1 do capítulo 43, nós encontramos o seguinte: e agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Então vejam vocês que aqui Deus se apresenta a Israel como seu criador, mas como alguém muito amado. Eu te resgato, eu te chamo pelo nome, vocês são meus. É uma ideia de filiação e de paternidade, de cuidado, de geração, que são exatamente as coisas que um pai faz: gerar a vida, cuidar, educar, conduzir, zelar, formar, e por aí vai. Era o que Deus fazia com o seu povo, mas eles ainda não tinham reconhecido isso. Caminhando um pouco mais, agora no parágrafo número 239, nós vamos ver, meus irmãos, que buscando melhor, não é, esta imagem, explicação de Deus como Pai, nós sabemos que em Deus tudo teve origem. Todo o universo teve origem em Deus Pai. Ele é o Criador. Ele é alguém que é bondade sem fim, é misericórdia sem fim, é justiça sem fim. Tudo isso de maneira ampliada e infinita. Ele é um amor transcendente que derrama este amor, que transborda este amor de forma criativa, e é exatamente neste amor que todas as coisas foram criadas, nesse transbordamento de um amor. Porque, na verdade, se o amor não for ação, criação, geração de vida, ele não é amor. Também na nossa realidade humana isso deve acontecer. Nós devemos amar e este amor tem que ser capaz de gerar vida em nós, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa vida como um todo. Então, essa ideia de Deus como Pai amoroso foi sendo construída aos poucos e, como comentamos no outro vídeo, quando nós tivemos o Papa João Paulo I, ele falou que Deus tem um amor muito especial, que é, na verdade, um amor de mãe. Um amor de mãe. É muito significativo isso. Porque, embora pai
ame seu filho apaixonadamente, perdidamente. Deus sabe que colocou em nós essa semente do amor e nós que somos pais temos um amor especialíssimo, exclusivo por nossos filhos, não é? Mas a mãe tem um amor diferente, porque a mãe gera o filho em seu ventre. É assim também este amor que Deus tem por nós, que é um amor de predileção como de mãe, porque este amor é mais do que um amor de paternidade, é um amor que vem do fundo das entranhas de Deus, do mais profundo do Senhor. Então é importante a gente ressaltar que, embora a gente sempre se compare a Deus, não é? Para ter referência, inclusive a respeito da nossa própria vida, é bom a gente sempre lembrar que Deus é espírito, não é verdade? Deus é espírito, Deus não tem olho, não tem nariz, não tem boca, Deus é espírito. Deus não tem sexo masculino ou sexo feminino. Então, quando a gente fala de pai ou de mãe, a gente está falando que Deus tem na sua natureza a plenitude dessas características que nós, de forma tão tênue e tão imperfeita, vivenciamos aqui nesta nossa vida. Então, a gente às vezes se compara a Deus, mas na verdade nós temos sim é que fazer o inverso. Nós temos que nos amoldar, enxergando a realidade de Deus, para nos tornarmos semelhantes a Ele, tal como Ele é, dia após dia, ao longo de toda a nossa vida. Então, como cooperadores da criação, que todos nós somos, na obra da criação, Deus criou o mundo, criou a natureza, criou a humanidade, mas nós hoje somos coparticipantes desta obra criadora, na medida que geramos filhos para Deus. Papa João Paulo II, numa de suas catequeses da teologia do corpo, ele disse que, muito embora o sacramento do batismo seja a porta de todos os demais sacramentos, e de fato é, porque se não formos batizados, nós não poderemos receber os demais sacramentos. Mas ele disse que o sacramento do matrimônio é um sacramento talvez de maior importância, porque nós geramos filhos para Deus, que depois serão batizados e que serão enxertados no coração do Senhor. Então, como cooperadores de Deus, nós fazemos esta parceria com Deus, fazendo a nossa experiência de sermos ajudantes do Senhor, na medida que nós fazemos as coisas acontecerem. Então, meus caros, se Deus é nosso Pai, nós devemos encontrar em nós aquilo que é transcendente. Encontrar em nós aquilo que é transcendente são as coisas que nos assemelham efetivamente ao Pai, de forma que, caminhando nesta nossa vida, a gente vai se santificando. Então não adianta a gente falar assim, eu rezo, eu vou à missa, eu rezo o terço. Se nós não tivermos esse trabalho de buscar o transcendente, ou seja, de descobrirmos quem é o Senhor e fazermos a nossa semelhança com Ele cada vez maior, então a gente vai estar caminhando em falso, não é? A gente não vai estar progredindo, tá bom? Então, meus caros, a gente quer caminhar um pouco mais. Agora no parágrafo número 240, meus queridos irmãos, vocês vão ver que foi, como dissemos já anteriormente, em Jesus que realmente e totalmente Deus se revelou a todos nós e Jesus nos revelou Deus como Pai. Em diversas passagens a gente percebe isso. Não é? Ele falou, quem me vê, vê o Pai, eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então vejam vocês que são diversas passagens em que Jesus se coloca
junto do Pai, em unidade com o Pai. Mas ele mostra para nós que esta paternidade ela é diferente do que eles conheciam até então. Lá no Getsêmani, na oração de Jesus dolorosa, antes da sua crucificação, ele rezava ao Pai: Pai, afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E ali naquele instante, então, ele chama a Deus de papaizinho, Abba Pai. Esta paternidade de papaizinho, de colo de Deus, é a relação amorosa que Jesus apresenta a nós. Mais tarde, São Paulo, na carta aos Romanos, vai nos dizer que é através do Espírito Santo que nós também fazemos esta experiência de filiação amorosa de Deus Pai, do nosso papaizinho Abba Pai. Então, meus caros, no parágrafo número 241, dando sequência então aos nossos estudos de hoje, meus irmãos, nós vemos que, especialmente o evangelista São João, ele apresenta muito mais do que os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelistas dos sinóticos. João, ao contrário dos outros três, ao contrário não, ou em complemento aos outros três, João apresenta Jesus e quer mostrar Jesus como Deus. Então o início do Evangelho de São João, ele mostra a ligação que existe entre Jesus e o Pai. E nós lemos lá então, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus deu a todos os que nele crerem o poder de se tornarem filhos de Deus. Então vejam vocês que esta paternidade, ela acontece na geração do Verbo eterno Salvador que veio até nós e que se encarnou no seio da Virgem Maria. E aqueles que crerem em Deus, ou que se crerem em Jesus, no Verbo, se tornarão filhos de Deus. Portanto, aqui um ensinamento importante é na relação nossa com o senhorio de Jesus, com a salvação de Jesus, aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador, é que nós vivenciamos a nossa filiação a Deus Pai. Isso é muito importante, porque quanto mais mergulhados, imersos e unos a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, mais filhos de Deus nós seremos. Então, meus caros, fazemos esta experiência cotidianamente em nossas vidas através de diversas formas, mas não olhando para o passado como se tudo que Deus fez foi um ato que aconteceu e que de lá para cá a humanidade vem caminhando sozinha, vem fazendo as suas experiências de vida sozinhos e que um dia nós vamos encontrar com Deus. As coisas que nós já conversamos nas aulas anteriores mostram que não é assim. Deus gerou o seu povo, Deus caminhou com o seu povo, Deus cuidou do seu povo. Então, da mesma forma, ele caminha conosco, ele está conosco e ele vai estar conosco todos os dias. Foi promessa de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, Deus caminha conosco, mas é importante a gente saber que se Deus é eterno, se o tempo para Deus não existe, então é uma coisa, diria, filosófica que é difícil para nós compreendermos, não é? Como é que Deus é eterno? Um dia Deus surgiu? Não, mas não, no começo, é antes ainda. Não, mas lá, não, Deus sempre existiu, assim como o próprio Filho e como o Espírito Santo. É algo que não cabe na nossa cabeça, mas nós sabemos que é assim, porque o Espírito nos revela e a Igreja nos ensina. Então,
nós temos que, na Santíssima Trindade, que não tem tempo, nós podemos afirmar que Deus é criativo e que Ele continua criando. Deus é Salvador e Deus continua salvando. Deus é Espírito e o Espírito continua santificando. Foi assim ao longo de toda a história e continua acontecendo. Então vejam vocês que não foram acontecimentos do passado e que hoje a gente relembra. Puxa, um dia aconteceu isso. Não. Nós fazemos memória no sentido de atualizar todas essas coisas para a nossa vida no dia de hoje. É o que nós fazemos na liturgia. Por isso a liturgia é muito importante. Na liturgia nós atualizamos o mistério de Deus. Deus Criador, Deus Santificador, Deus Salvador. Então, quando nós participamos da Eucaristia de maneira mais especial, na ação litúrgica nós percebemos exatamente isso, que nós atualizamos esse mistério de Deus que caminha conosco, que nos cria, que nos salva, que nos santifica. E na sequência, no parágrafo número 242, para a gente fechar essa nossa reflexão de hoje, nós sabemos que, como dissemos no início, que no começo foram muitas dificuldades para a compreensão da Santíssima Trindade como a conhecemos hoje. Nós vemos nesse parágrafo número 242 que, seguindo a tradição apostólica, a Igreja, no ano de 325, no primeiro concílio ecumênico de Nicéia, confessou que o Filho é consubstancial ao Pai. Então, diante daquelas heresias que surgiram, especialmente aquelas que diziam coisas erradas a respeito da divindade de Jesus, se ele era homem, se ele era Deus, se ele passou a ser Deus só depois que ressuscitou, ou se já era Deus antes. Olha, foram muitas as coisas que as pessoas da época falavam, e eu diria até que não fizeram isso por mal. Eles não tinham ainda essa compreensão que nós temos hoje. O Espírito foi revelando a verdade gradativamente, mas na hierarquia da igreja, na revelação especial que Deus fez à sua igreja, a igreja cuidou de ajustar essas coisas. Então as pessoas, às vezes, tentando entender mais a Deus, acabavam falando besteira, concluindo coisas erradas, tá certo? Então, nós tivemos inicialmente dois importantes concílios. O concílio de Nicéia, no ano de 325, e depois, em seguida, pouco tempo depois, o concílio de Constantinopla, o primeiro deles, no ano de 381. Nesses concílios, nós tivemos a definição a respeito desta consubstancialidade de Jesus em relação ao Pai. Ou seja, Jesus, o Filho, e o Pai são uma única natureza divina. Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina, mas Jesus é consubstancial ao Pai, é da mesma natureza, da mesma essência que o Pai. E isso foi definido nesses dois concílios. Então, como fruto desses dois concílios, nós tivemos o credo niceno-constantinopolitano, que é aquela oração do credo que nós fazemos nas missas, especialmente nos dias de festa ou dias de celebração mais importante. Então, nesse credo niceno-constantinopolitano, nós temos alguns artigos a mais que ressaltam a divindade de Jesus e a consubstancialidade dele em relação ao Pai. E já caminhando então para o final, nós sabemos que Jesus, como nós lemos neste parágrafo 242, ele é consubstancial, gerado, não criado. Claro, Jesus nasceu da Virgem Maria como homem,
mas como Deus ele sempre existiu. E ele não foi criado. Deus Pai não criou o Filho Jesus. Deus sempre teve ao seu lado o seu Filho, como Deus sempre teve junto consigo na Trindade o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Um amor tão especial, tão grande, infinitamente grande, que se personifica e se faz pessoa. Então, na Santíssima Trindade, nós temos essas maravilhosas e divinas pessoas que se revelam a nós. Gente, é maravilhoso nós termos esta relação com Deus. Quanto mais nós abrimos o nosso coração e quanto mais nós buscamos compreender Deus, mais apaixonados nós ficamos por Ele e mais atraídos nós ficamos pelo Senhor. É muito gostoso fazer essa experiência. Já o fiz e faço na minha vida sempre que procuro compreender mais a Deus, sempre que na oração e, sobretudo, na palavra, nós fazemos, ou eu faço essa aproximação com o Senhor, mais eu o descubro e mais atraído me sinto a Ele. Claro que quanto mais a gente caminhar, isso mais intenso vai ficar. Eu recordo mais uma vez de Santa Teresa de Jesus, que falava: morro porque não morro. Tal era a vontade que ela tinha de estar na presença de Deus na eternidade. Ou como falou São Paulo, não é, lá na carta aos Filipenses, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não é? Ou seja, não vejo a hora de estar com Deus. Não vejo a hora de estar com Cristo lá na glória, na eternidade, naquele lugar que ele falou, que preparou especialmente para cada um de nós. Então o convite para você, meu irmão, minha irmã, hoje, é que você busque fazer essa experiência pessoal com a Santíssima Trindade. Peça ao Senhor que se revele ao seu coração e busque o Senhor com intensidade na oração, na reflexão, na meditação e na palavra de Deus. E você vai se sentir atraído e vai fazer essa experiência de um Pai amoroso, do Abba Pai, do Papaizinho, tá bom? É o nosso desejo para você nessa nossa reflexão de hoje. Esperamos que vocês todos tenham gostado e fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.